Vamos lá para mais um dia de aula, meus amores. Nossa aula de hoje será de português. Mas antes de começar, vamos procurar aquele local tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Encontraram? Bacana! Então, agora vamos pegar o nosso livro de português, o caderno, o lápis e a borracha. Pegaram? Isso. Abram aí na página 130, onde tem assim, eu me informo. Vocês estão vendo, né, essa imagem no livro de vocês? Vocês estão podendo observar essa imagem. Aí aqui ele pergunta, né? Ele manda que vocês observem e que converse com os colegas. Nós iremos conversar entre nós, não é isso? O que as crianças estão fazendo? O que é que vocês acham aqui? O que elas estão fazendo? Isso mesmo, observando as imagens do jornal. Elas parecem concentradas ou distraídas, hein? Olhem bem, vocês acham que elas estão distraídas, olhando para outras coisas, ou que elas estão concentradas ali, olhando para as imagens? Isso mesmo, que elas estão concentradas. Em sua opinião, a cena acontece nos dias de hoje ou em outra época? Hein? Vocês acham que essas cenas aconteceram nos dias de hoje ou alguns anos atrás? Isso mesmo. Eu, na minha opinião, em alguns anos atrás. E por que eu respondi assim? Porque a imagem está em preto e branco, o jornal ainda era naquela máquina mais antiga, que hoje não é mais dessa maneira. Vocês sabem que a máquina mudou, é aquelas máquinas mais modernas, não é isso? Em relação também aos vestuários, que aparenta ser vestuários mais antigos, não é isso, meus amores? Então, uma imagem, ela tem o poder de falar, é só a gente observar, certo? Mas vamos aqui agora ao nosso conteúdo, vire aí, coloque na página 132, onde tem assim, observe atentamente a primeira página do jornal O Globo, na edição de 9 de agosto de 2016. Essa mesma imagem que vocês têm aí no livro de vocês, eu ampliei e coloquei aqui. Para quê? Para que vocês pudessem entender melhor as partes que compõem o jornal. Mas antes eu quero dizer assim, que o que é o jornal? O jornal é um veículo de comunicação portador de diferentes tipos de informação. No jornal não só vem informação de política, não só vem informação de vendas, não, vem vários tipos de informação. Ele fala sobre o esporte, sobre a política, sobre a moda, sobre a economia, certo? Aí tem assim, para o melhor aproveitamento da leitura e para a busca de informações localizadas, é preciso que o leitor conheça sua estrutura e a maneira como ele geralmente é dividido em cadernos, seções, colunas de articulistas e etc. Então, quem é o leitor? O leitor somos nós, que iremos ler o jornal. E aí tem dizendo que nós devemos ter, assim, uma base, um conhecimento na sua estrutura. Vamos aqui. O jornal é portador de texto de diferentes gêneros, como eu acabei de falar para vocês na estante. Ele tem notícia, tem reportagem, tem resenha, tem carta de leitor, classificados, que é falando sobre empregos, tem artigo de opinião, tem horóscopo, tem tira e entre outras. Tem charge, como vocês estão vendo nesse daí. Então, o jornal ele é rico. Ele não só vem uma matéria, mas sim várias matérias englobadas dentro dele, certo? Vamos aqui para esse outro lado, onde tem um pouco de conversa. Vamos lá conversar um pouco mais? Aí tem assim, que título de notícia dessa primeira página mais chamou a sua atenção, hein? Qual foi o título aqui? Porque eu tenho todas essas partes aqui que estão com uma letra em destaque, elas são o título, né, da minha primeira página. Olha, o que vem da Cidade de Deus, governo pretende exigir seguro para obras públicas, processo contra Cunha avança na Câmara, Polícia Federal intima Dona Marisa e Lulia
para depor, entre outras mais tem aqui, certo? Mas qual foi a que mais, assim, chamou a sua atenção? Isso mesmo, o ouro que vem da cidade de Deus. E sabe por que ele fez isso? Porque ele destacou para chamar a sua atenção em relação às outras, certo? Aí tem assim, o que você vê na primeira página, além de textos? O que você está vendo aqui, além de textos? Eu estou vendo, olha, imagens, eu estou vendo charge, não é isso? Então, além de textos, nós temos imagens, ilustrações, não é isso? Vamos lá. Qual parece ser o assunto mais importante do dia? Vocês aí, qual será, olhando para o livro de vocês, qual será o assunto mais importante que vocês acham que tem aqui nessa primeira página do jornal? Isso, o ouro que vem da cidade de Deus. E por quê? Porque ele está em maior destaque. Se vocês perceberem, a letra está maior, ele veio de primeira mão, a imagem dele é maior do que todas as outras imagens. Estão vendo? Porque é que ele é, como ele disse aqui, que ficou, né? Que parece ser o assunto mais importante. Não é isso? Pode ser até que não seja para você, mas o que o jornal quer é que o leitor veja essa notícia aqui como a mais importante. Aí tem também aqui. Você ficou curioso para ler alguma dessas notícias? E aí? Você ficou curioso para saber alguma dessas notícias aqui? Se ficou, fala, dê uma lida bacana, certo? É muito bom ler. Vamos lá. Compreensão. O jornal escrito é uma publicação em geral, diária, que divulga os acontecimentos do Brasil e do mundo. A primeira página ou capa apresenta as primeiras matérias, publicadas no Jornal do Dia. O modo como o texto e imagens são organizados na página, o tamanho e o tipo das letras, tudo é pensado para atrair a atenção do leitor. Vocês perceberam que eu acabei de explicar para vocês que a letra, a imagem, tudo isso é pensado para atrair a nossa atenção, que somos os leitores. Então, o destaque maior que ele dá são nesses títulos aqui. Por quê? Porque é o que ele quer que a gente venha de cara, chamando a nossa atenção, perceber, certo? Aí tem assim, veja alguns elementos que compõem a primeira página. Como eu já coloquei aqui, olha. Quais são os primeiros elementos? O cabeçalho, que é quem? O meu cabeçalho? O Globo. Depois ele diz, que é o nome do jornal, né? É o Globo, que é o meu cabeçalho. Local, data e número da publicação. O local eu sei qual foi. Vocês olhem aqui do ladinho que vocês verem. Vocês vão ver que foi no dia 9 de agosto de 2016. E o local, professora? Se vocês olharem aqui direitinho, vocês verem. Rio de Janeiro. Depois ele pergunta o preço do exemplar. O preço do exemplar está aqui, olha. Quanto custou? Isso, R$4. A apresentação das matérias do dia. E quando ele disse que o preço pode figurar no rodapé. O rodapé que ele quer dizer é essa partezinha aqui, já quase embaixo da folha do jornal, certo? A apresentação das matérias do dia. Manchete, isto é, o título das principais notícias do dia. Olha aqui, olha, os títulos, tá vendo? Manchete em destaque, mas tem todos esses outros títulos aqui, certo? Aí ele quer dizer o que é a manchete, né? A principal notícia do dia será essa daqui, que é o destaque. Depois tem o título de outras notícias, como eu já falei, que são essas daqui. Professora, e o que quer dizer chamada? Ele vai chamar alguém? Não. As chamadas são esses resumos aqui das notícias, olha. Isso daqui são chamados de chamada. E tem também fotos, ilustrações e charges. Aqui é uma charge e aqui é foto. Ou pode se chamar de uma ilustração, certo? Então, essas são as partes que compõem a primeira parte.
a primeira página do meu jornal. Vamos aqui, olha, nesse quadradinho verde tem assim. O texto jornalístico também é chamado de matéria. Charge é o desenho humorístico com crítica sobre um fato atual, que no caso é esse daqui. Localizaram aí? Isso. Agora passem para o outro lado. Nessa outra página aqui, nós temos uma pergunta, né? Observe novamente a primeira página desse jornal e responda. Qual é o nome do jornal? Meus amores, observe. Qual é o nome? Isso mesmo, o Globo. Olha ele aqui. Isso. Qual é o local e data e o número e o preço da publicação? Olha, o local eu já disse que foi na onde? Isso, no Rio de Janeiro. E qual foi a data, professora? Olha aqui onde está a data. 9 de agosto de 2016, mas ela vocês encontram aqui também, certo? E aí ele pergunta também, qual é o número da publicação? Meus amores, o número da publicação vocês vão ver aqui, ele tá bem pequenino, então eu vou colocar ele aqui para que vocês possam entender. O número da publicação já são quantos jornais foram publicados. Olha, o número da publicação é essa. 30.318 publicações, certo? E aí ele pergunta o preço. Lembram que eu mostrei a vocês o preço? Olha aqui. Quanto? Isso mesmo, R$4. Certo, meus amores? Aí depois, ele diz assim, qual é a principal notícia do dia? Eu falei. Olhem aí para o jornal. Qual é a principal notícia? Isso mesmo, o ouro que vem da cidade de Deus. E tem na letra D. Como você descobriu isso? Lembram que eu expliquei? Isso, pelo tamanho da letra, por ela estar em negrito, não é isso? Negrito quer dizer essa letra mais escura. E por a foto da ilustração, a imagem ser a maior do que todas as outras imagens. Então, como foi que eu descobri, meus amores? Pelo tamanho da letra, pela cor da letra estar em negrito e pela ilustração ser maior do que as outras. Certo? Então, vamos aqui. Fique sabendo, ó, se liga. A manchete da primeira página destaca uma notícia importante naquele momento e é escrita em letras grandes. Olhem, estão vendo? As fotos, ilustrações ou charges que a acompanham devem atrair a atenção do leitor para que ele seja estimulado a comprar o jornal e ler a notícia completa. Então, por isso que ele coloca, além da primeira página, a foto de destaque, ele coloca as outras também, para incentivar o leitor a comprar o jornal e ler a notícia inteira. Certo, meus amores? Gostaram da aula sobre jornal? Vão agora começar a ler jornal? E não é só ler o jornal, nós temos outros meios de comunicação. O rádio, a televisão, a internet, a revista. Esses também são meios de comunicação que eu posso adquirir informação, que eu posso ficar muito bem informada, certo? Agora, eu irei deixar uma atividade aqui para vocês. Vou colar aqui, certo? Aonde essa atividade aqui, vocês irão ver, terem aí o print, sair da frente, deram? Pronto, olha. Vocês irão escolher um jornal publicado recentemente e colhem no caderno e respondam as questões. Vocês irão colar no caderno e responder essas questões. Depois que vocês pegarem, um jornal, a primeira página, vocês irão recortar, perguntar a mamãe e o papai se pode primeiro, irão colar no caderno e irão fazer. Qual é o nome do jornal? Lembram que eu expliquei?
É aquela parte que fica lá em cima no cabeçalho. Qual o local, a data e o número de publicação? Eu também já expliquei para vocês. Qual é a principal notícia? Como é que eu irei descobrir? Lembram que eu falei? As letras estarão em tamanho maior, na cor negrito e assim mais. Como você descobriu? Acabei dizendo a resposta, não foi? Então, meus amores, vocês irão fazer tudo isso no caderno de vocês, bem bonito, tirar aquela foto maravilhosa e enviar para a professora de vocês. Combinado? Isso, então nossa aula de hoje termina por aqui e até uma próxima aula. Beijos!